No interior do Brasil, bem distante de rodovias e cidades movimentadas, existe um lugar que muitos evitam mencionar. Chamam-no de Ribeira das Almas, mas já não aparece em nenhum mapa há décadas. A cidadezinha foi próspera por causa da mineração, cheia de famílias, comércio e festas de rua. Hoje, porém, o que se ouve ali é apenas o vento atravessando janelas quebradas e batendo contra portas apodrecidas. O silêncio é tão pesado que parece sufocar quem ousa caminhar por aquelas ruas. Dizem que Ribeira das Almas morreu de um dia para o outro. Numa noite qualquer, as lamparinas ainda brilhavam nas casas, mas na manhã seguinte não restava mais ninguém. As mesas estavam postas para o jantar, cartas de baralho espalhadas sobre balcões, ferramentas largadas no chão, como se os moradores tivessem saído por alguns minutos. Só que eles nunca voltaram. Não existe registro oficial que explique o que aconteceu. Os documentos falam em abandono por falência econômica, mas os que entraram lá à noite garantem que a verdade é bem diferente. Quem visita a Ribeira das Almas jura que não se sente sozinho. Muitos relatam passos ecoando no calçamento, mesmo quando não há ninguém. O sino da igrejinha, enferrujado e quebrado, às vezes toca sozinho na madrugada. Alguns afirmam ter visto luz de vela tremeluzindo em janelas estilhaçadas, apesar de não existir energia elétrica a quilômetros de distância. O prédio mais citado nas lendas é o antigo Hotel Horizonte. No passado, era o orgulho da cidade, com cortinas de veludo vermelho e balcão de madeira polida. Hoje, sua fachada escura parece cega, e a entrada, quase engolida pelo tempo. Os que se aventuram lá dentro relatam ouvir música no andar de cima, um piano tocando uma melodia desconhecida. O ar se enche de um cheiro de fumaça misturado a perfume barato, e uma risada de mulher ecoa pela escada antes de sumir. Só que, por mais que subam, nunca encontram o salão de festas. A escadaria parece se alongar infinitamente, levando a lugar nenhum. E quem desiste, garante que a risada os acompanha até a saída. Outro mistério envolve marcas esquisitas entalhadas nas portas e paredes de Ribeira das Almas. São símbolos riscados com objetos cortantes, espirais, linhas irregulares queimadas em madeira e tijolo. Alguns acreditam que eram sinais de proteção, criados pelos moradores em desespero. Outros dizem que, na verdade, eram convites para algo de fora entrar. O curioso é que, mesmo depois de tantos anos, os símbolos continuam nítidos, como se tivessem sido gravados ontem. Pesquisadores que tentaram copiá-los relataram pesadelos recorrentes por semanas, sonhos em que figuras sombrias ficavam paradas ao pé de suas camas, apenas observando. Mas o pior de Ribeira das Almas não é o que se vê ou se ouve. É o que se sente. Quase todos os visitantes descrevem um peso nos ombros, como se fossem observados por dezenas de olhos escondidos. A respiração fica curta, a ansiedade cresce sem motivo aparente. Há quem jure sentir a presença de crianças atrás de si, sussurrando seus nomes em voz baixa. Outros dizem que mãos geladas se entrelaçaram às suas, mesmo sem ninguém por perto. Um fotógrafo de Belo Horizonte que foi ao local afirmou ter visto a cidade inteira ganhar vida através de sua câmera. Ao bater as fotos, enxergava mineiros cobertos de poeira, mulheres com vestidos antigos, crianças correndo pela praça. As figuras eram borradas e translúcidas, mas claramente humanas. Quando abaixava a câmera, a cidade estava vazia outra vez. Ele fugiu desesperado naquela mesma noite e nunca revelou os negativos, dizendo que não suportaria rever aqueles rostos. Há também histórias de pessoas que nunca voltaram. Um grupo de jovens de Juiz de Fora decidiu acampar na entrada da cidade. No dia seguinte, apenas um retornou, em choque, incapaz de falar direito. Ele contou que os amigos seguiram uma cantoria infantil até um beco e desapareceram. Antes de se calar de vez, murmurou: eles queriam que a gente ficasse. Alguns moradores de cidades vizinhas acreditam que Ribeira das Almas não está realmente deserta. Dizem que ela existe em duas versões ao mesmo tempo, uma em ruínas, a que todos enxergam, e outra ainda viva, onde seus moradores continuam como se nada tivesse acontecido. Entrar demais nas ruas poderia significar atravessar para esse outro lado, sem jamais conseguir voltar. Outros afirmam que não é você quem atravessa, e sim eles que surgem, puxando curiosos para o mundo deles. Nem os animais se aproximam. Pássaros nunca pousam nos telhados. Cachorros puxam a coleira e choram quando obrigados a se aproximar. Não há insetos, nem o som de grilos ou cigarras. É como se a cidade rejeitasse a vida, guardando só a lembrança dos que se perderam. Moradores das cidades ao redor contam que, em noites de vento forte, o ar sopra trazendo um cheiro estranho de fumaça e ferro queimado, como se a cidade ainda respirasse. Existe ainda uma história mais sombria. Dizem que se alguém permanecer em Ribeira das Almas até a meia-noite, a cidade revive diante dos olhos.
As janelas se iluminam com um brilho amarelado, vozes felizes surgem, carroças parecem cruzar as ruas. Por alguns minutos, tudo parece normal. Mas logo as luzes ficam vermelhas, os sorrisos viram gritos, e os rostos se transformam em máscaras ocas, sem olhos. Se você não sair antes da primeira badalada da 1 hora, jamais encontra a saída. Dizem que a pessoa se torna parte da cidade, presa num ciclo sem fim. Paranormais que tentaram filmar o fenômeno falharam. Baterias descarregavam sozinhas, arquivos sumiam ou se corrompiam. O único registro foi um quadro distorcido mostrando dezenas de figuras comprimidas contra uma janela, todas encarando a câmera. O pesquisador que capturou a imagem desapareceu 2 dias depois, deixando apenas o equipamento abandonado na estrada. Há quem acredite que a maldição esteja ligada à última mina aberta, conhecida como Veio Escuro. Ela foi escavada mais fundo do que qualquer outra. Trabalhadores ouviam sussurros vindos da escuridão, vozes chamando seus nomes. Após o desaparecimento de alguns mineiros, o local foi fechado. Mas muitos acreditam que, naquela escavação, despertaram algo que nunca deveria ser incomodado. Outros juram que não se trata de forças ocultas, mas de um pacto. Os símbolos entalhados, os rituais murmurados, tudo aponta para uma barganha feita em troca de prosperidade. Quando chegou a hora da cobrança, a cidade inteira foi levada. O que resta hoje não é só um amontoado de ruínas, mas um aviso. Ainda assim, aventureiros e curiosos continuam a entrar em Ribeira das Almas. Alguns voltam apavorados, prometendo nunca mais pisar lá. Outros simplesmente não voltam. A cidade espera, imóvel, como se observasse cada visitante, paciente, à espreita. Os moradores das redondezas aprenderam a evitar o caminho. Caminhoneiros fazem questão de dar a volta, mesmo que isso aumente horas na viagem. Caçadores recusam entrar nas matas próximas, e pescadores evitam o rio que passa ao lado da cidade. Há quem diga que, quando o nevoeiro se levanta sobre o vale, vozes antigas podem ser ouvidas, como um coro distante chamando pelos vivos. Ribeira das Almas continua sendo uma ferida aberta no mapa, um espaço que o tempo se recusa a curar. As autoridades dizem que é perigoso por causa de desmoronamentos e estruturas frágeis, mas os moradores vizinhos acreditam em outra coisa, que a cidade tem fome. Que ela chama discretamente, atiçando a curiosidade dos vivos, para prendê-los. Talvez seja por isso que Ribeira das Almas nunca foi esquecida. Não é apenas uma ruína perdida, mas um lembrete de que alguns lugares não devem ser explorados, e certos mistérios não foram feitos para serem resolvidos. Alguns fantasmas não assombram pessoas, mas cidades inteiras, condenando-as a repetir eternamente a mesma história. E se um dia, numa estrada solitária, o vento soprar mais frio sem motivo, olhe com atenção. Pode ser que você esteja mais perto de Ribeira das Almas do que imagina. O que você acha que realmente aconteceu com os moradores? Eles atravessaram para outro mundo, foram vítimas de algo mais sombrio ou ainda estão lá, esperando que alguém se junte a eles?